Pois bem, a partir de agora a gente recebe aqui nos estúdios o governador João Azevedo ao vivo. Vamos começar aqui fazendo primeiro um balanço do que foi essa gestão, o ano de 2022. Governador, boa tarde. Eu sei que o tempo é curto, né, em televisão, mas dá para o senhor dizer aí mais ou menos como foi esse ano de 2022 para o governador João Azevedo. Primeiro mandato, conseguiu a reeleição. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu faço uma avaliação extremamente positiva. Nós assumimos o governo em 2019, todos nós lembramos da crise que tivemos na área de saúde, conseguimos vencer aquela crise toda. Chegamos em 2020, onde a expectativa era de que pudéssemos iniciar verdadeiramente a implantação de todos os projetos previstos dentro do nosso plano de governo. Chegou a pandemia e tivemos que focar na pandemia. Conseguimos vencer de uma forma extremamente competente pela equipe técnica do governo, enfrentar a pandemia de uma maneira, eu diria, com muita humanidade, com muito respeito à ciência, e conseguimos, paralelamente a isso, em função de que, independente da existência ou não da pandemia, a vida continuou, as demandas continuaram aparecendo, as pessoas continuaram demandando serviços públicos, nós conseguimos nos reinventar nesse período e apresentar à Paraíba resultados que hoje a gente celebra. Eu, quando vinha para cá agora, recebi a última informação, por exemplo, de geração de emprego. A Paraíba gerou este ano 180 mil empregos de carteira assinada. Isso é resultado dos investimentos não só do públicos, mas também de privados, logicamente, porque nós criamos um ambiente de negócio na Paraíba que tem atraído cada vez mais empresas para cá. Então, essa é uma vitória, mesmo considerando um período de dificuldades que a pandemia nos trouxe. Entramos em 2022, claro, num processo eleitoral em que se configura com um formato um pouco diferente, até porque, na condição de candidato à reeleição, você fica um período aí em que tem que exercer a sua função de governador, mas também de candidato. E isso gera uma certa dificuldade, mas mesmo assim o Estado não houve de forma nenhuma dentro do Estado paralisação de qualquer que tenha sido a obra, coisas que não aconteceram em termos de políticas públicas, ao contrário, nós fortalecemos essa política pública e estamos fechando um ano, mais uma vez o Estado com rating A do Tesouro Nacional, com uma gestão fiscal ajustada, tanto que, diferentemente da grande maioria dos estados brasileiros que estão aumentando a alíquota alíquota modal do ICMS, nós não vamos aumentar agora em 2022, porque ela teria impacto em 2023, ou seja, isso só foi possível por conta exatamente dessa gestão que nós estamos fazendo, que é uma gestão extremamente ajustada e permite um volume de investimentos muito grande em obras, em ações e políticas públicas. Então, eu tenho certeza absoluta que o voto de confiança que nós recebemos da população, demonstrado evidentemente na nossa vitória com a reeleição, ela foi fruto desse trabalho, daquilo que o governo pôde apresentar enquanto trabalho dos 223 municípios do estado. Governador, deixa eu aproveitar aqui o gancho da sua resposta. O senhor disse que não vai aumentar a alíquota do modal do ICMS, a exemplos de outros governadores. A governadora do Rio Grande do Norte, que por sinal é paraibana, conseguiu um aumento do ICMS. É esse aumento que o senhor está falando aí, não é? Claro. E isso significa dizer que também que, mesmo que não haja a recompensação do governo federal para as perdas com a redução do ICMS, o senhor vai manter essa postura? Bom, a partir do momento que nós decidimos que não enviaríamos agora em 2022 a mudança da alíquota modal, nós não poderemos mandar em 23 para valer em 23, porque existe um princípio da anualidade. Isso. Você tem que aprovar no ano anterior para poder valer no ano seguinte. Nós vamos esperar, durante todo o ano de 2023, que verdadeiramente o Congresso, o governo federal e o Congresso possa aprovar a reforma tributária tão esperada nesse país, para que a gente possa ter essa recomposição acontecendo em 2023. Caso isso não ocorra e caso o Estado realmente não suporte as perdas continuadas a partir de 2023, nós mandaremos sim um projeto em 2023 para valer em 2024. Entretanto, nós sabemos hoje que nesse primeiro ano, agora de 2022, o Estado já perdeu cerca de 500 milhões de reais da sua receita. E que em 2023 perderá mais de 1 bilhão e 100 aproximadamente. Nós estamos fazendo tudo
reprogramando o próprio orçamento para absorver esse valor, para que, mesmo com as compensações que possam chegar, a gente diminua esse impacto e suporte e não transfira isso com aumento de impostos para a população. Para 2023 será possível, sem sombra de dúvida. E vamos analisar durante todo o ano 23 se será necessário o aumento da alíquota modal. Vamos, inclusive, agora em janeiro, tem uma ação nossa, no começo de janeiro, apresentando ao contrário. Ao invés de aumentar impostos, nós vamos reduzir impostos para vários segmentos, para tornar o Estado cada vez mais competitivo, atrair mais empresas e gerar mais emprego. Governador, o senhor foi reeleito com uma base ampla na Assembleia Legislativa, mas construiu pontes durante a campanha com antigos adversários. Progressistas, por exemplo, tinham lideranças que faziam oposição ao seu governo, hoje estão na base aliada do governador. No último embate que teve aqui, no debate da TV Correio, no último encontro entre os dois candidatos no segundo turno, o senhor falou muito da expectativa em relação às ações voltadas para os municípios paraibanos. Vai ser esse o tom do segundo mandato? O municipalismo vai estar em alta? Claro, o municipalismo foi o foco da primeira gestão. Tanto é assim que isso em função até da análise dos dados que nós tínhamos lá de 2018, aonde você já tinha efetivamente essa demonstração de que os pequenos municípios já tinham nos dado uma expressiva votação em 2018. E nós trabalhamos, porque eu acredito realmente nessa forma de fazer gestão. Eu brinco às vezes dizendo que eu não fiz obra nenhuma no Estado. Eu fiz obra em municípios, porque o Estado é conceitual. Então nós fizemos obras em todos os municípios e os municípios do interior deram a resposta. Pela primeira vez nós quebramos um paradigma, porque se dizia que quem não vencesse João Pessoa e Campina Grande, ou não tivesse a maioria dos votos em João Pessoa e Campina Grande, não venceria as eleições. E nós passamos por isso, vencemos as eleições sem termos a maioria de João Pessoa e Campina Grande. Isso demonstra claramente que o municipalismo é muito forte e a gente precisa ter esse olhar. E será mantido para o segundo mandato esse olhar de atenção o tempo todo e constante às demandas dos municípios. Essa nossa relação com os prefeitos será cada vez maior e ampliando, logicamente, a nossa presença dentro desses municípios. O senhor vem conversando com esses aliados para a formação da sua equipe do futuro governo? Claro, você governa com aliados. Claro. Você governa com aquelas pessoas que lhe ajudaram a ter essa vitória tão extraordinária. Afinal de contas, foram 1.221.904 paraibanos e paraibanas que nos deram a condição e acreditaram no nosso projeto e que nos honraram com o voto para que a gente tivesse hoje aqui na condição de candidato, antes candidato e agora de governador eleito, já diplomado. Nós estamos discutindo com cada partido que fez parte dessa aliança para fazer a compulsão do governo, para que a gente possa governar, logicamente, com essas parcerias, o que é absolutamente normal. O senhor já tem formatado essa equipe? Já está no papelzinho ali no bolso do paletó? Já, uma coisa que precisa ficar muito clara é que nós somos um governo que teve uma reeleição. Então, ninguém espere que sejam substituídos todos os secretários. É claro que não. Nós vamos ter alterações, sim, mas essas alterações acontecerão durante o mês de janeiro e até durante o mês de fevereiro. Então o senhor não anuncia assim que tomar posse o novo secretariado? Não, todos os secretários, quando são nomeados, eles são nomeados para exercer a atividade na sua pasta e não tem prazo. Não existe prazo até tal dia. Então, até 31 de dezembro, nós estamos fechando esse primeiro mandato e todos os secretários estarão nas suas pastas. Continuarão todos nas pastas, à exceção daqueles que eu chamar individualmente, cada um, para dizer que haverá mudança e qual será essa mudança que irá acontecer. Um processo muito tranquilo, de muita transparência. Ninguém será avisado pela imprensa que será substituído, não. Nós vamos chamar e conversar com cada um deles e dizer quando houver necessidade de fazer, e vamos fazer. Até porque algumas modificações na estrutura administrativa do Estado serão feitas através ou de medida provisória ou de projeto de lei que será encaminhado em janeiro. Então é preciso aprovar esse projeto de lei, se for lei, para que eu possa colocar em prática e aí nomear os secretários que assumirão essas pastas, no caso de pasta nova. Essas mudanças também vão estar presentes no segundo escalão?
Eu vou citar só exemplo, não necessariamente nessas empresas, mas para que o público possa entender, segundo escalão são empresas e órgãos ligados que não são necessariamente secretarias, mas que têm importância, têm peso dentro do governo do Estado. PBTU, CAGEPA, EMEPA, entre outras instituições. Claro, haverá, eu continuo dizendo, em função das necessidades que nós já identificamos, para que a gente possa dar um novo ritmo em determinadas áreas, para que a gente possa criar uma melhor interlocução até com o governo federal novo que se instala. Nós vamos precisar fazer alterações, tanto nas diretas, chamadas assim secretarias diretas, ou nas indiretas, que são esses órgãos que você está citando aí, que é essa estrutura de órgãos que funcionam dando apoio ao governo. Então, haverá sim alterações em alguma dessas indiretas. Mas não necessariamente nessas que eu citei, né? Eu citei não, só como claro, exemplo. por isso que eu estou usando o nome indiretas e não estou citando nenhuma. Ok.